do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura segue uma vez mais a história de Abraão e sua descendência. E assim, meditemos e compreendamos um pouco melhor a história de Abraão com a história também da nossa vida espiritual. Inicia o livro de Gênesis hoje falando do nascimento de Isaque. Um momento de alegria para Abraão. Por quê? É um momento de maior alegria, quando tudo parecia acabado. Abraão parecia morto, poderíamos assim dizer, porque com 100 anos, quem vai ser pai com 100 anos? Gerar vida com 100 anos. Então, agora, aconteceu, depois de tantas provas e tribulações, a realização da promessa do Senhor, mediante a obediência total de Abraão, que depois vai ser dada através da lei. E diz, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Vemos então este momento de grande alegria. O acontecimento da vida tão esperado, porque Abraão caminhara em grande escuridão um bom tempo de sua vida. Recordemos, começou o caminho com Deus aos 75 anos, quando abandona a terra de seu pai, quando abandona o seu povo, quando vai seguir o caminho do Senhor. E finalmente, depois de tanto tempo, o Senhor que fortaleceu Abraão na fé, agora contempla o acontecimento, a realização do que Deus lhe prometera. E nisso, nesta primeira frase, que no texto são 7 versículos, quando conta o nascimento e a circuncisão de Isaque, nós olhamos para a nossa vida. Também nós temos esta fé de Abraão. Ou temos a impaciência de que muitas coisas não aconteceram ainda em nossas vidas, pedimos para o Senhor, esperamos, caminhamos como Ele queria, mas até agora nada. Temos crescido na fé como Abraão e queremos contemplar como Abraão a realização da promessa divina em nossas vidas, segundo a vontade no momento da vontade divina e não na nossa. Porque muitas vezes não temos esta fé de Abraão. Nós descartamos esta possibilidade. E queremos tudo no nosso modo, no nosso tempo, quando nós queremos. E da forma que nós queremos. Deixemos isso. Confiemos como Abraão em Deus. Entreguemos tudo a Ele. E segue o texto agora, nos contando a história da expulsão de Agar e de Ismael. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado, Isaque. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse:
Não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Vemos aqui mais uma coisa acontecer. Sara, de um certo modo, mostra a sucessão do primogênito. O primogênito, entre aspas, ou melhor, o primogênito de Abraão, é Ismael. Mas Sara compreende aquilo que é a vontade de Deus e passa por cima das leis de sucessão daquele tempo. Porque também percebe que o cumprimento dos desígnios divinos estão em Isaac. Abraão e Sara. Sara ofereceu Agar para Abraão. Mas recordemos, Abraão deveria de escutar a Deus, escutou no momento errado sua esposa. Não era por Ismael que Deus queria realizar suas promessas, mas por Isaque, pelo filho de Abraão e de Sara. E agora se realiza, através dos dizeres de Sara, aquilo que Deus havia prometido. E Deus mesmo diz: faz o que manda Sara. Por quê? Porque é justamente teu filho Isaque que deve de realizar a promessa que eu te dei. Mas vemos que o Senhor não abandona Ismael. Não abandona, por quê? Porque é filho de Abraão, porque tem fé. E assim também fará de Ismael um grande povo. E continuemos a leitura. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Vemos então que Deus realizou a promessa, não abandona nenhum daqueles que criou, mas depende da fidelidade de cada um a Ele. E aqui recordemos aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas: o filho da escrava e o filho da livre, onde desta passagem justamente São Paulo tira a filiação divina, a filiação da lei segundo o Monte Sinai, somente pela lei e pela descendência, da escravidão que vem por Agar, simbolizado na história de Agar, e a filiação pela promessa, na aliança de Cristo, pela representada em Sara, a livre. E nós devemos de viver então como este povo livre em Jesus Cristo, mas não livre para fazer o que quer, mas para agir segundo os desígnios divinos, segundo a filiação divina. E realmente temos vivido assim? Temos tido essa fé no Senhor? Passemos brevemente pelo Salmo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, nos diz o refrão. Vemos, não só na história de Ismael, mas na história de toda a humanidade. Quando grita a Deus, não com a voz somente, mas quando o grito é com a vida que quer realmente ser vivida em Deus, que quer realmente viver a promessa, a filiação divina. O infeliz que grita a Deus é ouvido. E segue o texto: e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Assim, o Senhor nos liberta de toda angústia, se realmente com a nossa vida manifestamos este grito a Ele,
este pedido de socorro, esta entrega à sua vontade. E o seu anjo, a sua mensagem, está ao nosso lado. Por quê? Porque nós o tememos, e recordemos o temor do Senhor Deus, não é o medo, mas a manifestação sincera do amor, e assim alcançamos a salvação. Verdadeiramente vivemos assim? Esta vida que grita a Deus, que fala a Deus? E por fim, o Evangelho de São Mateus, onde encerramos hoje o capítulo 8º. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que temos a compreender do texto de hoje, deste Evangelho, que também é velho conhecido nosso, recordado tantas vezes por ser este exorcismo realizado por Jesus? A primeira coisa que devemos ver é que a força do mal oprime, maltrata, aliena as pessoas. Mas, diante de Jesus, ela se quebra, se desintegra, porque ele é mais poderoso que qualquer mal. Os endemoniados se aproximam de Jesus. Nós vemos no texto. Eles saem dos túmulos, caminham e gritam a Jesus: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo?" Ainda não acabou a história, não veio o juízo final para que nos atormente, nos mande para o lugar onde devemos estar. E eles suplicam a Jesus: "Manda-nos para a manada de porco." E assim os endemoniados se aproximam de Jesus e o povo pede que Jesus se afaste. O povo, ao final do evangelho, expulsa Jesus. Jesus expulsa os demônios, o povo expulsa Jesus. Jesus, que expulsou o demônio pela força de sua palavra, fica impotente diante dos homens que não compreendem o bem da libertação que levou aqueles 2 possuídos. O milagre foi acolhido por aquele povo, por aquela aldeia, poderíamos assim dizer, porque era pequeno, não era uma cidade grande como a nossa hoje. Então, o milagre foi acolhido por aquela aldeia com desapontamento. É expulso aquele que expulsou os demônios, porque para aquele povo era mais importante os porcos do que os homens. Era mais importante as coisas do que as pessoas. E isso vemos porque os demônios, ao verem que Jesus ia libertar aqueles 2 homens, pedem para ir aos porcos. Por quê? Porque já que não podemos causar danos aos homens, vamos causar danos a seus bens. E como, entre aspas, foram espertos. Porque Jesus é Deus e é sempre mais inteligente do que qualquer um. Não tem como um demônio superar a inteligência, a sabedoria divina. Mas para afetar os homens, afetar os seus bens, que os homens se sentiram incomodados mais do que se estivessem servindo, preferiram os porcos, poderíamos assim dizer. Não agradecem a Jesus. Entre Jesus sem os porcos e os demônios com os porcos, eles preferiam os demônios com os porcos. Somos nós assim? Preferimos o demônio com os bens do que Jesus sem os bens? Sem as situações que nós
queríamos viver e ficamos assim desiludidos por causa daquilo que Jesus realiza em nós e que tira de nós. Recordemos, este povo, segundo diz, não são judeus, por isso pastavam porcos, não são judeus, eram povos de outras nações, mas coloquemos que fossem. Jesus tirou deles aquilo que não era permitido viver na religião. Depois, Jesus restaura o como deve de ser vivido, a fé, a religião. Mas até então não deveriam de ter aquilo. E mesmo assim, não são agradecidos a Jesus. São ingratos. E eu e você, como temos agido com Jesus? Quando Jesus tira tantas coisas de nossa vida, que são não somente o demônio, mas do demônio, que nos afastam realmente da sua graça, do seu amor, de uma intimidade mais profunda com Ele, de uma vida de oração, de uma vida de entrega a Deus, ao seu Evangelho. Nos agradecemos a Jesus por aquilo que Ele retirou e que nos ajuda a viver melhor com Ele, ou ingratos, preferimos as coisas vivendo sob a autoridade do demônio, como este povo. Vemos ainda que eles pedem, expulsam Jesus para que vá embora. E isso deve de ser um ponto de reflexão para nós. Deus não vai ficar suplicando para ficar com eles, nem conosco. Mas quem não quiser ficar com o Senhor vai sofrer as consequências da escolha que fez, de ter abandonado o Senhor, de querer uma vida distante dele, perto dos bens, dos prazeres, dos porcos. E o que queremos viver? Com o Senhor, sem os porcos? Ou sem o Senhor, com os porcos e com o demônio? Assim, vemos que o Senhor só entra na vida da pessoa que abre o seu coração, que permite que o Deus entre na sua vida, que o acolhe com amor, que aceita as mudanças e as alterações que ele pede. Este povo perdeu a oportunidade de se salvar, porque não queria Jesus por perto. Não queria uma transformação. Não agradeceram ao Senhor as maravilhas que realizaram. Mesmo que essas maravilhas custaram alguns bens, alguns sacrifícios, a perda de alguns deleites, poderíamos assim dizer. E nós, quando vemos a perca de algumas coisas em nossas vidas, somente reclamamos a Deus? Ao olharmos e contemplarmos o conjunto da obra que Deus quer realizar em nós, ao meditarmos, nós lhe somos gratos. E por fim, um outro olhar sobre este Evangelho. Tenhamos a realidade, até mesmo das pequenas cidades ainda hoje, mas das antigas aldeias, tinham personagens oficiais que tinham um sentido sociológico ali para exercer. O louco, o bêbado, a prostituta, dos quais toda a comunidade, todo aquele povo, aquela aldeia, aquele bairro falava. Por que falavam dos outros? Para evitarem de olhar e falar da sua própria vida. Para não olhar o que estava errado em si. Então apontavam os erros dos outros. E, de um certo, nesse aspecto, se colocarmos este outro prisma de olhar também no Evangelho, Jesus, ao curar os doidos, o povo se questiona naquela pequena aldeia: de quem vamos falar agora? Agora temos que nos olhar. Acabou o nosso alvo. Não temos mais de quem ficar falando da vida. Temos que olhar para a nossa vida, nos criticar e mudar a nossa vida. E isso não é agradável. Por isso, expulsam Jesus. E aqui cabe um questionamento: a quem nós pegamos para fazer o mesmo? Para ser como este endemoniado? Quem eu escolhi para ficar falando mal? Aquela pessoa difícil, no trabalho, na família, isso e aquilo. Quem eu escolhi para falar mal? Algumas vezes também pode ser que as pessoas nos escolham como alvos para falarem mal. Agimos bem, procuramos ser fiéis ao Senhor, realizar a obra, eu no meu caso do ministério sacerdotal, mas não permitem que você faça a obra, não permitem que exerça as pastorais que você deveria de exercer,
e depois ainda te criticam. Te impedem e te criticam. Por quê? Porque justamente é o querer evitar de olhar para si e falar mal e corrigir a si próprio. Às vezes somos nós os escolhidos, os alvos. Se somos assim, suportemos com o Senhor. Mas olhemos sinceramente se também nós não escolhemos alvos para não olharmos e mudarmos a nossa vida, porque assim criticamos e apontamos os dedos para os demais e esquecemos da nossa situação que deve de ser mudada. E assim como os porcos todos se lançaram no mar, precisamos dar tudo para ter o equilíbrio da nossa existência em Deus, em Jesus. Não reservar nada, nenhum porco para nós, mas dar fim em tudo, para que assim o Senhor nos dê o equilíbrio da existência. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer as maravilhas que o Senhor realiza em nós, por mais que isso tantas vezes cause certas dores e sofrimentos, humanamente falando, porque ainda não alcançamos a profundidade da vida da graça, da vida sobrenatural. E ao olharmos o conjunto da obra que Deus realiza em nossas vidas, possamos aceitar tudo aquilo que Ele tira de nós, tudo aquilo que Ele nos dá, para que, vivendo a libertação que Ele causa em nós, possamos um dia participar da sua glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.